Olá, pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Arineu. Nós vamos dar início agora a uma série de vídeos onde nós iremos responder algumas questões abordando o SAEB. SAEB, que é uma avaliação externa que tem como objetivo avaliar o nível da educação básica no Brasil. Essa é uma avaliação aplicada pelo MEC em todo o território brasileiro. E nós vamos aqui fazer um preparatório para essa avaliação e vamos resolver aqui algumas questões, ok? Vamos começar com questões bastante básicas e gradativamente vamos elevando o nível. Então, vamos para a primeira questão aqui. Calcule o valor de x para o qual a seguinte equivalência de frações é válida. Então, nós temos aí uma equivalência de frações, x sobre 9 igual a 4 sobre 6. Isso aí nada mais é do que uma proporção, né? Igualdade entre frações nós chamamos de proporção. E um detalhe, quando nós temos aqui uma proporção, é que uma propriedade fundamental das proporções é que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E de onde é que vem essa terminologia meios e extremos? É muito simples. Vamos reescrever aqui essa proporção da seguinte forma. X sobre 9, nós podemos escrever x dividido por 9, que é igual a 4 dividido por 6. Então, você observa que o 4 e o 9 são termos que estão aqui centrais. Por isso, eles são os meios, ok? E o x e o 6 estão nas extremidades. Por isso, que eles são chamados de extremos, ok? Então, por isso que é dito que produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? O x e o 6 são os extremos, porque estão aqui nas extremidades, e o 9 e o 4 são os meios, porque estão aqui no meio dessa expressão. Então, basicamente, meios e extremos vêm por conta disso. No caso aqui da questão, então vamos usar essa propriedade. Eu tenho que x vezes 6 é igual a 9 vezes 4. Então, nós temos que 6x é igual a 36, x é igual a 36 dividido por 6, ou seja, x é igual a 6. Ok? Bem tranquilo nessa questão. O detalhe que eu queria passar para vocês era basicamente essa questão aqui do porquê nós chamamos de produto dos meios igual a produto dos extremos. É basicamente por conta disso. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Essa questão, ela fala o seguinte: o número decimal 0,75 equivale a qual das seguintes frações? É um conhecimento bastante básico e importante nós sabermos transformar um número decimal numa fração e vice-versa. No caso desse número decimal, que eu tenho 0,75, ele é lido da seguinte forma, 75 centésimos. Por quê? Porque ele tem duas casas decimais. Então, eu vou escrever aqui 75 sobre 100. Se fosse uma casa decimal, era 75 décimos e assim sucessivamente. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 7,5, isso aqui eu posso escrever como sendo 75 dividido por 10, porque eu tenho uma casa decimal. Então, o número de casas decimais aqui vai determinar se você vai dividir por 10, ou por 100, ou por 1000 e assim sucessivamente. Então, o que nós temos aqui? O 0,75 ou 75 décimos, nós escrevemos na forma de uma fração decimal, uma fração cujo denominador é uma potência de 10, ou 10, ou 100, ou 1000, etc. Vai depender aqui, evidentemente, do número de casas decimais. Agora, nós podemos fazer a simplificação, né? Vamos dividir aqui todo mundo por 5, uma vez que 75 e 100 são múltiplos de 5. Então, 75 por 15, por 5, melhor dizendo, vai dar 15, e 100 por 5 vai dar 20. Nós podemos ainda continuar dividindo aqui por 5, ok? Então, nós teremos aqui 15 por 5 dá 3 e 20 por 5 dá 4. Aí você observa que essa fração aqui, pessoal, ela é irredutível. Por que ela é irredutível? Porque o 3 e o 4, eles não têm nenhum divisor comum, à exceção do 1. Então, nós dizemos que eles são primos entre si. Quando nós chegamos nessa situação aqui, nós dizemos que a fração ela é irredutível. O que é que significa isso?
Significa que nós não temos como simplificar mais do que esse ponto aqui. Isso acontece quando os números são primos entre si, o que é equivalente a dizer que o máximo divisor comum entre 3 e 4 é igual a 1. O MDC deles é igual a 1. No caso do 15 e do 20, eles tinham um divisor comum, que era o 5, então eles não são primos entre si. Já o 3 e o 4, o maior divisor comum deles é o 1. E não tem sentido a gente ficar dividindo por 1 aqui, porque a fração ia permanecer a mesma. Então, você observa que o número decimal 0,75 ou 75 centésimo, ele equivale à fração 3/4, que seria aqui o item D. Então, é importante que você entenda como é que você transforma o número decimal numa fração. Simplesmente você escreve o número decimal na forma de uma fração com denominador ou 10, ou 100, ou 1000, vai depender do número de casas decimais, e você simplifica até chegar na fração irredutível. Você poderia perguntar, e como é que a gente faz para transformar uma fração num número decimal? E nesse caso, você simplesmente divide o numerador pelo denominador. Então, se você dividir 3 por 4, você vai encontrar como resultado o 0,75. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Sabendo que duas variáveis x e y são diretamente proporcionais, complete a tabela com os valores adequados destas variáveis. Então, aqui é dito, problema, que o x e o y são diretamente proporcionais. O que é que significa isso? Significa que x dividido por y é igual a 6 dividido por 4, que é igual a 15 dividido por 10, e assim sucessivamente. A 18 dividido por esse número que nós não sabemos, a 24 dividido por 16, a esse número que nós não conhecemos dividido por 20, e assim sucessivamente. Todas essas razões ou essas frações são equivalentes. Tranquilo? Então, nós podemos aqui encontrar uma relação entre x e y, igualando aqui, por exemplo, essas duas primeiras razões aqui. Pode ser qualquer uma delas, mas vamos pegar essas duas primeiras aqui. Então, eu tenho que x sobre y, escrevendo aqui, x dividido por y é igual a 6 dividido por 4. Então, tenho aqui produto dos meios igual a produto dos extremos. 6y é igual a 4x. O 6 passa dividindo, então o y vai ser igual a 4 sextos de x. Simplificando aqui por 2, nós temos que y é igual a 2 terços de x. Essa é a relação que há entre a variável y e a variável x. Tranquilo, pessoal? Então, aqui nós temos uma função do primeiro grau, uma função afim, que tem como o coeficiente aqui de proporcionalidade o 2 terços. Tranquilo? Como é que a gente faz agora para descobrir esses caras aqui que nós não conhecemos? Muito simples. Simplesmente a gente iguala no caso aqui do primeiro caso, o x a 18 para encontrar o y. Então, o que é que nós teremos aqui? Para encontrar a exclamação aqui, vamos substituir o x por 18. Então, o y vai ser 2 terços de 18. 18 por 3 dá 6, então 2 vezes 6, que dá 12. Então, aqui, esse número deve ser 12. Agora, vamos encontrar aqui a interrogação, substituindo o y por 20, né, para a gente encontrar o valor do x. Então, aqui, substituindo o y por 20, nós temos que 20 é igual a 2 terços de x. O 3 vai multiplicando aqui o 20 e o 2 vai dividindo. Portanto, nós temos que o x vai ser 20 vezes 3, dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes 3 dá 30. Então, esse número aqui da interrogação, ele é 30. Então, aqui, pessoal, nós temos uma relação de proporcionalidade entre essas variáveis, x e y, que tem o coeficiente de proporcionalidade 2 terços. Aqui nós podemos encontrar qualquer valor de x e y, basta substituir um para encontrar o outro. Tranquilo? Isso aqui também representa uma reta, né, na geometria analítica, isso aqui é a equação de uma reta, e em termos de função, isso aqui é uma função afim, cujo gráfico, evidentemente, é uma reta. Tranquilo, pessoal? Vamos para mais uma questão.
A reta abaixo, ela representa o gráfico de uma função da forma y igual a x. Então, aqui nós temos uma função afim, onde A é uma constante positiva, determine o valor da constante A e a razão entre as coordenadas do ponto destacado no gráfico. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma função da forma y igual a x, que é uma função afim, função do primeiro grau. Esse A é uma constante positiva, e a gente verifica isso porque o gráfico é crescente. Se esse A fosse negativo, esse gráfico seria decrescente. E ele pede para nós descobrirmos o valor dessa constante A, que é o coeficiente de proporcionalidade dessa função, e ele pede para a gente descobrir a razão entre as coordenadas do ponto destacado no gráfico. O ponto destacado no gráfico, a gente conhece a sua coordenada, que é 2, mas não conhecemos a sua abscissa. Eu vou chamar aqui de x. Tranquilo? Ora, como eu sei que y é igual a A vezes x, se eu quiser descobrir o valor do A, eu pego o y dividido por x. Ok? Então, para isso, eu vou aqui no gráfico e procuro um par ordenado para que eu possa substituir o x e o y. A gente conhece esse ponto aqui, que é 0, 0, mas não faz sentido para nós, porque não vai nos ajudar a conhecer aqui o valor de A, que eu teria a divisão de 0 por 0. Então, o que é que nós temos? Nós podemos pegar esse ponto aqui, ó, que tem a abscissa 6 e tem a ordenada 4, ou seja, o valor de x é 6 e o valor de y é 4. Substituindo aqui, eu tenho que o y é 4 e o x é 6, então eu tenho 4/6 ou 2/3. Então, eu posso escrever que o y é igual a 2/3 de x. Tranquilo? Primeira parte do problema é encontrar a constante A, a gente já encontrou, o A ele vale 2/3. Agora nós vamos encontrar o valor das coordenadas aqui, né? Eu já tenho a coordenada 2, agora eu quero descobrir a abscissa x. Então, eu vou substituir aqui o y por 2, que é que nós teremos. 2 é igual a 2/3 de x, o 3 passa multiplicando e o 2 passa dividindo, portanto, eu tenho que x vai ser 2 vezes 3 dividido por 2, ou seja, o x é igual a 3. Então, esse par ordenado aqui vai ter coordenadas 3 e 2, né? Perfeito, pessoal. Evidentemente, a relação aqui entre eles é o coeficiente de proporcionalidade 2/3, né? Se você dividir aqui um pelo outro, 2/3. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Aqui nós temos um probleminha que vai envolver taxa de variação. Duas velas homogêneas e de comprimentos iguais são acesas simultaneamente. A primeira tem um tempo de queima de 4 horas e a segunda de 6 horas. Após certo tempo, ambas foram apagadas simultaneamente. Observou-se que o comprimento restante de uma era o dobro do comprimento restante da outra. Por quanto tempo ficaram acesas? Então, nós temos aqui um problema onde nós temos duas velas que têm o mesmo comprimento, ok? Chamar aqui esse comprimento de C. São velas iguais, né, homogêneas, e têm o mesmo comprimento, mas uma vai queimar mais rápido que a outra. Então, a situação basicamente é essa. Vamos chamar aqui de vela A e vela B, por exemplo. Vamos dizer que a vela A queima em 4 horas, vou chamar aqui a vela A de 6 horas e a vela B de 4 horas. No caso aqui não vai fazer tanta diferença. Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma pequena tabela, ok? Onde nós iremos representar a evolução do tempo de queima dessas duas velas. Então, eu tenho aqui. Vamos montar aqui rapidamente a nossa tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Deixa eu abrir. Nós vamos representar aqui, pessoal, os valores, né? Então, aqui eu tenho o tempo, aqui eu tenho a vela A e aqui eu tenho a vela B. Nesse tipo de problema, é interessante que você construa uma tabela para analisar como os dados estão variando.
para que depois você possa montar a resolução do problema. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos pegar a vela A, que queima em 6 horas. Então, vamos dividir aqui o tempo em até 6 horas. Ora, se nós pegarmos o comprimento da vela e dividirmos em 6 partes, na primeira hora ela vai queimar 1/6 do comprimento, ok? Na segunda hora, em 2 horas ela queima 2/6 do comprimento, em 3 horas ela queima 3/6 do comprimento e assim sucessivamente. 4 horas ela queima 4/6, em 5 horas ela queima 5/6 e em 6 horas ela queima 6/6, ou seja, ela queima a vela total. A vela B, que queima em 4 horas, na primeira hora ela vai queimar 1/4 do comprimento, em 2 horas ela queima 2/4 do comprimento, em 3 horas ela queima 3/4 do comprimento, em 4 horas ela queima por completo 4/4, ok? O que nós vamos fazer agora é o seguinte, eu sei que elas queimaram durante um certo tempo e quando foram apagadas simultaneamente, foi observado que o comprimento restante de uma era o dobro do comprimento restante da outra. Evidentemente, a vela que estava com o dobro do comprimento era a vela A, porque como ela demora mais tempo para queimar, ela vai ter um comprimento restante maior do que o comprimento da vela B. Então, nós vamos fazer uma relação entre o comprimento restante, ok? Vamos montar aqui uma relação entre o comprimento restante das duas velas. Nós sabemos que o comprimento restante da vela A vai ser o quê? A gente vai chamar aqui o C de comprimento inicial, lembrando, né, ou observando aqui, que esse comprimento não vai interessar para nós, não importa o comprimento dessa vela. O que vai importar para nós é o tempo que foi que elas queimaram. Então, vamos chamar de C de comprimento inicial e vamos chamar de X um número de horas em que elas queimaram, que é o que nós queremos descobrir. Então, número de horas, ok? Então, qual foi o comprimento restante da vela A? O comprimento restante da vela A. Nós vamos pegar o comprimento inicial e tirar o quê? Nós vamos tirar, veja, para cada hora ela vai queimar 1/6 do comprimento. Então, em X horas, que foi o que ela queimou, né? Ela queimou C/6 do comprimento. Ou seja, vamos lá, para cada hora é 1/6. Então, se for uma hora, uma vez, 1/6, então vai dar C/6. Em 2 horas, vai ser 2 vezes 1/6, então vai dar 2/6 de C. Lembrando que 1/6, 2/6, 3/6, etc., é do comprimento. Tá? Que é 1/6 de C, então é C/6. 2/6 de C, então 2C/6, e assim por diante. Então, aqui, comprimento restante da vela A, comprimento inicial, menos número de horas vezes C/6, que isso aqui é o que ela queima para cada hora. Eu sei que esse comprimento, pessoal, ele é o dobro do comprimento restante da vela B. E o raciocínio vai ser o mesmo. Qual é o comprimento restante da vela B? É o comprimento inicial, que é o mesmo, né? Ambas tinham comprimentos iguais, tirando X vezes, né? Aqui um número de horas, vezes o que ela queima por hora, que é 1/4 do comprimento. Então, C/4. Bora lá. Comprimento restante da vela A, C menos X vezes C/6. E ele é o dobro do comprimento da vela B, o comprimento restante da vela B, que vai ser o quê? C menos X vezes C/4. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar aqui o C em evidência. Então, aqui vai ficar 1 menos X/6, que é igual. Aqui, pessoal, o 2 vai multiplicar quem está aqui dentro. E eu quero colocar também o C em evidência para cancelar com esse C. Então, colocando aqui o C em evidência. Tirei ele daqui, ficou 1. 1 vezes 2, dá 2. Menos. Tirei o C daqui, ficou X/4. Vezes 2, 2X/4. Agora, evidentemente, nós podemos cancelar aqui o C. Como eu disse anteriormente, a gente não se interessa pelo comprimento da vela. Ele não é
importante aqui para a resolução do problema. O que nós queremos aqui descobrir é o tempo que as velas ficaram acesas. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, o que é que nós temos agora? O que é que restou para nós aqui? 1 menos x sobre 6, que é igual a 2 menos... Aí, aqui, simplificando, vai dar x sobre 2, que é uma equaçãozinha do primeiro grau. Passa quem tem x para o primeiro membro, quem não tem x para o segundo membro. Então, o menos x sobre 2 vem positivo. Então, x sobre 2 menos x sobre 6, que é igual, lá eu já tenho 2 e esse 1 passa negativo. Portanto, a gente vai ter aqui x sobre 2 menos x sobre 6, que é igual a 2 menos 1, que é 1. Tirando aqui o MMC entre 2 e 6, evidentemente vai dar 6. Por quê? O 6, pessoal, é múltiplo do 2. E o 6 é múltiplo dele mesmo. Logo, ele é o menor múltiplo comum de 2 e 6. Então, o MMC aqui vai dar 6. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x dá 3x. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes menos x dá menos x, que é igual. Então, aqui eu tenho 6. 6 dividido por 1 dá 6, vezes 1 dá 6. Cancelando agora o denominador, a gente fica com 3x menos x é igual a 6. 3x menos x, pessoal, é 2x. 2x é igual a 6, portanto, x é igual a 6 por 2, e vai dar 3. 3 o quê? 3 horas. Então, essas velas ficaram acesas por 3 horas. E ao final dessas 3 horas, a vela A tinha o dobro do comprimento da vela B. Tranquilo, pessoal? Probleminha bem interessante. E a minha dica é, quando você tiver problemas desse tipo, faça uma tabela, anote esses valores para que você possa ter uma ideia do comportamento das variáveis ao longo do tempo. Aí você pode montar a relação entre as variáveis e você resolve o problema sem muita dificuldade. Tranquilo, pessoal? Então, a gente chega ao final dessa aula. Espero que vocês tenham apreciado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que a gente responde. E a gente volta no próximo vídeo resolvendo mais exercícios preparatórios para o SAEB. Grande abraço a todos e até a próxima.